boa tarde, meus amores! Chegando para fazer o seu Entre Família. Um beijo, um abraço para todos que estão na sintonia. Muito boa tarde para você. Estava na expectativa de falar com você hoje e vamos ficar juntos até as 4. Dá vontade? A gente sempre fala 4h30. Querendo um pouco mais. E hoje, sem o Abinal aqui com a gente, ele está com a voz pedindo repouso e então ele hoje só está nos bastidores nos acompanhando. Um abraço para você, meu amigo. Volte logo com a voz. Uma voz, né? Uma voz decente, Abinal. Uma voz decente. A sua voz é boa também. Um abraço, meus Abinal. Amores, não deixo de dizer que o Campuri acabou com você. Verdade, porque o Campuri é coisa de jovem. Nutella. Amores, hoje nós vamos falar de expectativas em relação aos filhos. Será que ali do outro lado alguém sonhou, desenhou um projeto de vida para o filho, ou um projeto de personalidade, um projeto de inteligência, de escolhas e não deu certo? Será que alguém consegue não ter esse projeto para o filho? Nossa, sua pausa foi mais dramática do que eu imaginava na pergunta. Perguntei. Agora, será que a minha pergunta foi tão pesada assim? Não, vamos falar. É possível ter filho? Você tem um monte de expectativas? Essa é a pergunta do dia que você vai responder pelo 983-150249. E olha só, esse assunto aí, ele é mais profundo, mais impactante, mais abrangente e você está vivendo resultados hoje, com a mais absoluta certeza. Você está vendo resultados das expectativas que tiveram de você. E para falar com a gente aqui, a gente tem um time. Um time massa aqui. Falando com a gente, especialista do dia para falar com a gente, Roseli Amabile, que é terapeuta, trabalha com terapia cognitivo comportamental e falará conosco respondendo as suas perguntas e a da Darleide também, do Alecrim. Do Alecrim. Gente, só para reforçar assim, quando a gente está falando de expectativas em relação aos filhos, a gente vai pensar principalmente sobre e quando sai do seu roteiro. O filho é impactado por aquilo que você, por exemplo, pode vir a cobrar. Esperar, tudo bem, mas e respeitar, que é diferente na personalidade, que é diferente nas escolhas que vão fazendo na vida. É disso que se trata, viu? Só para você já ficar atento e começar a pensar em participar com a gente por aqui. Ainda teremos a participação online da Eneida, que é também psicóloga e vai passar por aqui para nos ajudar com esse tema também. Cris Magalhães aparece hoje no programa. O apresentador honorário do Entre Família. É verdade. Para falar sobre o que vem por aí nesse final de semana, mais precisamente no próximo sábado à noite. Em algum momento ele passa por aqui pelo nosso programa. E ainda temos a Lorena, que está aqui também com a gente para falar da relação dela com seus filhos e estas tais expectativas. Tem mais? E muito mais. Porque a gente vai criando o caminho, né? Vai acontecendo ao longo do programa. Pausa bem rapidinha e já estamos de volta. Vem pra cá, meus amores, só está começando esse programa que é da sua família. Todos juntinhos com a gente aqui no nosso sofá. Obrigada pela companhia de todos os dias. Obrigada a você que está chegando por aqui agora, conhecendo a gente agora. Essa é a sua Novo Tempo. Eu sou Darleide Alves. Estou hoje na companhia, mais uma vez, do pastor Robson Aleixo, que é apresentador desse programa junto comigo, e com Abinal Júnior, que só por hoje não está por aqui. Mas seja sempre muito bem-vindo, hoje falando sobre expectativas em relação aos filhos, frustrações, decepções ou realizações. Como é com você? Tem alguma experiência para contar? Será, hein? Como é que faz hoje para perguntar, pastor? Manda sua pergunta pra gente, mas também manda como que tem sido a sua relação. Por exemplo, seu filho já frustrou alguma expectativa sua? Como é que você está lidando hoje com o fato de seu filho ter se tornado, ou hoje a realidade dele é completamente diferente daquilo que você pensou? Como que a ausência, talvez, de algumas expectativas impactou a sua vida? E a pergunta que você tem, você que está aqui no processo de criação de filhos, 12 983 15 0249. Manda aí pra gente, ou aponta o seu celular aqui, para o QR Code. Se você apontar com a câmera ou com o aplicativo, vai abrir direto no nosso WhatsApp e você manda mensagem pra gente lá, a sua pergunta ou a sua contribuição. E qual é a história bíblica, o personagem bíblico, se há, que possa ser para a gente um exemplo de ter construído alguma expectativa para o filho e ficou frustrada com ela? Ou que entender de expectativa e frustração do ponto de vista bíblico e daquilo que a gente extrai dela para a vida? Daqui a pouquinho o pastor Robson Aleixo responde para a gente, mas por agora eu convido a doutora Eneida, que está online, mas com aquela mesma boa vontade de sempre para vir e responder para a gente perguntas interessantes. E a primeira
é. Oi, Eneida, tudo bem? Como vai você? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Obrigada, querida. Conta pra gente, qual é o lado bom e o lado mais difícil, mais delicado de se criar expectativas em relação aos filhos? Na opinião do pastor Aleixo, pelo menos deixou no ar, que é quase impossível não termos expectativas para os filhos. De certa forma, criar expectativas é uma coisa natural do ser humano, Darleide. Então, os pais vão sempre criar expectativas, mas é algo assim para já saber de cara. Mesmo que criar expectativas seja natural, é uma tendência ao fracasso, à decepção e à grande frustração criar expectativas em cima de pessoas. Por quê? Porque, como já foi mencionado agora há pouco, existem características individuais, personalidade, experiências de vida, e mesmo com os filhos, cada filho recebe de uma maneira única as mensagens que os pais passam. E nós aprendemos expectativas com a dinâmica familiar. Então, um filho que os pais esperam demais, ok, mas o problema é que quando esse filho percebe que ele está frustrando os pais, isso vai trazer para ele uma sensação de incapacidade e também um sentimento de não confiar mais nos pais, porque eu não sou capaz de atender, então eu também não posso contar as coisas que me dão medo, as coisas que me assustam. Esse é um dos grandes pontos relacionados a criar expectativas com relação a filhos e, de maneira geral, com outras pessoas também. Por um outro lado, ter expectativas não é tão ruim, porque é onde a gente também é motivado a tentar realizar os nossos desejos, os nossos sonhos. Aí é individual, não é depositado no filho. Muito bem, Eneida. Como sempre, assertiva, linda, maravilhosa. Obrigada por essa passagem por aqui no programa com a gente hoje. E ficamos esperando você de volta para sentar nesse sofá, que é um bom lugar para você com a gente, viu? Beijo, obrigada. Obrigada, tchau. Obrigada, pastor Robson Aleixo. Há dois caminhos que a gente pode perceber em personagens bíblicos, embora os personagens bíblicos não revelam verdades. Eles revelam a dinâmica confusa que os seres humanos têm. A gente tem que entender como Deus lidou com eles. Por exemplo, há muito mais ênfase na Bíblia de uma ausência de expectativa causando dano do que da expectativa em si. Por exemplo, quando Jessé recebe Samuel e Samuel está procurando o rei de Israel, o pai de Davi esquece dele. Ou seja, não que ele esqueceu que ele tinha um filho, mas a expectativa que o pai de Davi tinha para com Davi não era de maneira nenhuma relacionada com uma ideia de que um profeta viria lá para ungir o rei. Tipo, tem um mais novo. Isso é impactante? Terrivelmente impactante. Quando Manassés, ele também é uma história de Juízes, assim, ela é pesada, porque Gideão tem muitos filhos e tem um filho com a concubina. Ou seja, é um filho de quem não se espera nada. Absolutamente. E ele se torna um enorme problema. A expectativa que Labão tem com Raquel é diferente da expectativa que ele tem com Lia. E Lia, ela é um ser massacrado por o pai não ter nela nenhum tipo de expectativa a ponto de o pai entregá-la como moeda de troca para Jacó. Tipo, não tem nenhuma expectativa. Isso vai gerando nela um abismo, se a gente vê na história, que ela faz um abismo, que ela quer alguma coisa de alguma forma se realizar. Então ela pede filhos, ela quer se realizar, ela quer ser alguma coisa porque ela é completamente desprezada. Acho que a história mais clássica é a de Jacó e Esaú. Porque ali há uma expectativa da mãe de uma maneira irreal, desconectada da realidade, colocada sobre Jacó que ele não vai alcançar. Ele não é capaz de conquistar o amor do pai no sentido de ser aquilo que o pai espera da perspectiva de um primogênito, e a mãe empurra ele para que ele realize aquilo. E aquele empurrar faz a vida dele, assim, décadas de catástrofe. Da mesma maneira, Esaú vive aquele drama todo. Então, eu acho que a gente pode classificar pelas histórias da Bíblia duas expectativas. A boa, quando se espera de alguém no seu potencial, ela é realista. Então, espera de alguém alguma coisa e essa expectativa produz nessa pessoa um ímpeto para alcançar um sucesso que se espera dele. Agora tem aquela expectativa que esmaga, que fracassa porque ela não é realista
ou empurra para o outro o meu próprio fracasso, querendo que ele se realize e tampe o meu próprio fracasso. Então tem uma costura única aí que a gente pode também fazer. Todas as vezes que eu esperar do outro, sem considerar que este outro primeiro está no plano de Deus, antes de qualquer plano meu, pode ser mãe, pai, não importa, tem um plano maior e não leva em conta quem é esse indivíduo por si só, é algo que a Eneida falou. Então, assim, quando o pai de Davi não espera que ele esteja à altura de ser chamado rei, ele espera que ele seja só um pastor de ovelhas. Se Samuel não aparece, ele está acabado aqui. Agora, o modelo é Jesus. Quando Deus trata com o rei Belsazar, ele fala, o que eu espero de você não é o que você entregou. Então você tem uma expectativa de Deus e fala assim, mas o que você espera de mim? Eu espero de você aquilo que se espera de alguém criado por Nabucodonosor. Então, ou seja, você nasceu em família real, é isso que eu espero de você. É uma expectativa realista a partir de um potencial real. Isso é maravilhoso. Agora, se eu considerar que... Oi, a gente ia falar de expectativa. Aparece o homem das expectativas criadas. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo ao seu programa. Muita expectativa. Estava ouvindo aqui... Escolhe uma poltrona, Cris. Você está aqui do ladinho. Eu tinha expectativa de que nós tínhamos, que você viria, até anunciamos, mas assim... A próxima eu vou expectar que ele chegue de helicóptero. O que você traz pra gente, Cris Magalhães? Um anjo, né? Um representante dos anjos, nem Gabriel teve uma postura igual a sua. Os anjos de Deus, né? Que é o representante dos anjos. Meu, Cris, você aqui, ó. Alta expectativa. Cris Magalhães, a expectativa é... Olha, com certeza não sou eu, porque eu vou frustrar a expectativa. Agora, a live do Anjos é já outro contexto. O aniversário de 19 anos que nós estamos comemorando o projeto, aí sim, né? Quando Deus nunca nos decepciona, né? É a história ele que constrói, apesar da nossa finitude. Então, é dar graça, né? Quando a gente adora a Deus, é tudo para Ele, aí a expectativa é adorá-lo, e é sempre uma bênção. Então, vim falar de live, de uma grande festa do Senhor, agora sábado, dia 10, às 19 horas. Então, recapitulando, aniversário do Anjos da Esperança, do projeto Anjos da Esperança, que completa agora 19 anos. Quero dizer que eu fui a primeira produtora do projeto Anjos da Esperança e é uma alegria enorme ver que, para além do que nós esperávamos, Deus superou qualquer ideia de onde nós chegaríamos para a glória dele. E neste sábado, a partir de que horário? Das 19 horas, na TV Novo Tempo, e canal do YouTube e também no NT Play teremos uma live em comemoração a esse aniversário. Mas aí, e você quando fala... pode dizer um pouquinho do... Posso. Que eu posso e quando fala live, que eu posso né, expectar? Pensa que é aquela câmera assim na cara e você blá, 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 blá. Parece que não é assim, né? Ano passado nós fizemos uma parceria com a ADRA, né? E nós queríamos doar parte das doações para alguém que também está na linha de frente, está ajudando as pessoas. E ano passado nós projetamos a live, só que nós não sabíamos que ia ter essa tragédia do Rio Grande do Sul. E a live já estava no calendário de Deus para poder ajudar a ADRA e fazer parte. Nós doamos aí 100% das doações foram para a ADRA. E esse ano nós convidamos mais um parceiro, alguém que também está na linha de frente da Missão Noroeste. Tem um projeto chamado Luzeiros, que leva, né, o evangelho através de um barco, tem o Missão Salva-Vidas. Então, nós vamos estar doando parte das doações para essa instituição. Só que com Anjos como aniversário, durante todo o mês e também na live, vai estar arrecadando valores, porque nesses 19 anos o slogan até é Vivendo a Missão com Você. Várias pessoas batem na nossa porta e falam, Cris, eu sou um doador, mas o boleto não chega na minha casa. Cris, eu sou um doador, mas as pessoas às vezes ligam emocionadas, o que eu fiz? Vocês não gostam de mim? Por que não mandaram meu boleto? Minha sogra entra em sofrimento grave. Cadê meu boleto? Cadê meu boleto? É, porque elas são compromissadas. Não. Você imagina alguém que doa, acredita na obra e liga, por que não chegou? E muitas vezes, agora, tem regiões que são difíceis, né, se perde no caminho, e nós temos mais de 60 mil doadores. 25% das pessoas que deixam, às vezes, o projeto, não é porque não gostam, é porque, às vezes, esquecem. Cris, como que a gente vai lembrar 60 mil pessoas, né? E nós queremos envolver tecnologia para poder abraçar esse anjo, para que ele possa ter um novo site, para que ele possa ter um aplicativo. Porque hoje até para pagar a conta de luz, na verdade, olha, eu quero ver qual é a minha conta de luz que está em aberto. Clicou, você quer em boleto ou Pix? Então, nós temos que facilitar a vida desse doador. Então, esse mês nós vamos investir para cuidar de quem está batendo na porta e está querendo que o evangelho avance. Então, nós temos que melhorar as ferramentas para esse missionário. Então, falamos com a direção não.
Faz 4 meses que nós ficamos fazendo um escopo de como melhorar, buscando tecnologia, que não é pura e simplesmente fazer um site, tem a lei de proteção de dados, tem dados sensíveis, criptografia envolvida para proteção. Então, nós estamos usando recursos agora para ajudar a dar ferramentas para o nosso missionário continuar salvando vidas. Então, o presente é para o missionário, é para o doador. Para facilitar a vida. Que lindo. Legal. E nessa trajetória de Anjos, 19 anos, qual que é a expectativa, né? Qual é a sensação de estar na ponta de cada corda, né? Pastor, essa semana nós convidamos até alguém conhecido da Darleide aí, né? O J. Washington, esposo dela, foi o primeiro apresentador antes de começar o Anjos, né? Ainda chamava Quero Ajudar. Quero Ajudar. Então ele veio para contar parte da história. O Lanza vai estar conosco, o Odailson, né? Enfim, várias pessoas que lá atrás nunca teve a ver com boleto, Pix ou aplicativo. É coração missionário, pé na água, que a gente fala, né? E Deus agindo através de homens e mulheres falhas. Nossa primeira produtora, que foi indo, hoje é uma ferramenta de Deus na linha de frente para as mulheres, aqui é uma referência. Então, ou seja, é comemorar e olhar para trás e dizer assim, olha, sempre foi Ele, através da gente, e a gratidão. Então, assim, pastor, tá aqui desse outro lado e tal, que tipo de oração a gente faz? Pai, que eu não atrapalhe, né? Me mostra aí em qual canto eu posso ajudar, por que o Senhor me trouxe aqui para servir? E esse tem sido a oração, e tem sido a oração da administração, do pastor Toninho, do pastor Josias, porque imagina seres humanos tentando resolver coisas espirituais, só por Deus e pela misericórdia. Então, 19 anos de gratidão, vivendo a missão junto com os nossos doadores. Diz que tem uma tal de novidade aí, de comprovante. O que você está sabendo de alguma coisa, Lígia? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu faço via Pix. Mais uma questão, pastor. A gente vai para as caravanas, vocês vão pregar em vários lugares. E a dona Maria fala, Cris, eu gosto de doar para o Pix, mas eu não gosto, menino, de mandar o comprovante, é muito trabalho. Isso começou a reverberar na minha cabeça. Vamos buscar junto aos bancos, junto à tecnologia. E agora, várias pessoas que querem doar no Pix de forma rápida, mas aí tem que mandar o comprovante e demora. Então, a pessoa que já tem o cadastro conosco, você já tem o cadastro ativo aqui, eu sou um doador no Pix. Você não precisa mais mandar comprovante. A partir de você doar, o nosso sistema vai reconhecer automaticamente. Se você não fez seu cadastro, faça, vai ficar ainda mais fácil. E a partir de junho, os bancos vão ter a obrigação de ter uma ferramenta, que é Pix recorrente. Então, se o boleto não chega, você vai no seu aplicativo do seu banco e tem a opção lá de você fazer o Pix, vou escolher o valor e todo mês eu não vou esquecer, porque eu coloquei já recorrente. Todo dia, no dia 10, no dia 15 que você escolher, o Pix vai ser descontado. O meu aplicativo já é assim. Automaticamente. Pix recorrente, você programa a data. Então é mais fácil, porque dá uma dó de ver uma pessoa ligando para cá e diz, Cris, faz 20 dias que eu estou esperando. Claro que não é a maioria, né? Porque a maioria nós temos hoje, 39% das pessoas ainda doam em boleto e recebem. Mas a gente está preocupado com cada um que não consegue. Eu acho que esse é o trabalho de Deus, de cuidar de toda a ovelhinha que está querendo agir missionariamente, e a gente tem que poder cuidar. Então, assim, esse ano tem sido um ano de cuidado. Ótimo, cuidar das ovelhinhas, gostei disso. Muito bem, então fica a expectativa de você que já é doador, continue sendo doador, se utilizar o Pix, que faça desse modo recorrente, seguindo as orientações dadas. Você que ainda não é Anjo da Esperança, fica o convite para ser e todos acompanharem a live especial neste sábado a partir das 7h30, 7 da noite. 7 horas. Das 19 horas com a gente aqui na Novo Tempo Telinha, também na internet, no canal do YouTube da Novo Tempo e no NT Play também você pode ver NT Play. Isso, produção? Muito bem, todos os meios para você acompanhar tudo o que acontece aqui. E o seu último recado, Cris? Muito bem, então você topa nos ajudar? Então faça uma doação. Você que já é um doador, faça uma doação essa através do nosso Pix, que é anjos@novotempo.com. Venha com a gente, a ideia é salvar vidas, né? E convido você nesse sábado às 19 horas aqui na TV Novo Tempo, no YouTube, vai ter Arautos do Rei, Gabriel Prado, John André, vai ter Arte Trio. Vamos fazer um link ao vivo, né? Um link lá direto da Missão Noroeste, no barco do Luzeiros. Vamos mergulhar nesse barco, vamos na missão, testemunhos de vidas transformadas e uma grande surpresa. Que dia 10, nesse sábado, às 19 horas, contamos com você. E a sua doação você pode fazer agora. anjos@novotempo.com. Posso contar com você? Vamos juntos. 19 anos, vivendo a missão com você. Que linda. Amém? Obrigada. Ó, Isso. assim, Aqui, ó. assim. Aqui, ó.
Obrigada. Bênção, queridos. Parece que do jeito que você chegou, você já tem que Posso ir sair. embora? Esquece. Não. Fica aí, ó, tá vazio Será que, aqui. será que eu superei as expectativas? Não sei, vou pra casa agora. Eu vou dar uma. Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar no YouTube pra ver como é que foi. Sabe o que é o negócio? Tchau, tchau. Boa, querido. Valeu. Tchau, tchau. Você que está Obrigada. assistindo, olha, manda seu Pix. O Anjo da Esperança é um projeto maravilhoso, lindo, confiável e nós estamos falando de vidas transformadas mesmo, não é sobre uma expectativa de vidas transformadas. Se você assistir qualquer coisa do que se faz de Testemunho dos Anjos, você vai perceber que é efetivo. Você doa e algo vai acontecer de forma extraordinária com essa doação, porque não é uma criação do Cris, nem do pastor Toninho, nem da Novo Tempo. Deus disse, vá que eu vou abençoar e não vou abençoar apenas você. Você vai viver a bênção de ser bênção para alguém, isso é incrível. Olha, tá aparecendo a chave Pix aí para você, anjos@novotempo.com. É fácil, você vai entrar lá e faz sua doação de qualquer valor, que isso vai fazer muita diferença. Muito bem, no próximo bloco a gente volta para falar de expectativas em relação aos nossos filhos. Isso vale a pena? Ficar esperando que o seu filho atenda a sua expectativa? Você vai trabalhar para isso. Menino tem que fazer o que a mamãe espera, tem que fazer o que o papai espera. E aí, como é para você, aproveita e conta como é a sua experiência no nosso WhatsApp, 983150249. Já voltamos com você, até já. Meus amores, de volta no seu Entre Família e agora a nossa conversa de novo é voltar para o trilho para a gente pensar sobre expectativas em relação aos filhos, porque isso causa alguma dor, sabia? Não é só assim, vamos falar disso aqui sem haver uma repercussão de fato. É uma realidade que tem filhos que somam alguma frustração para os seus pais e tem pais que nem escondem, nem disfarçam. Como é com você? Tem alguma experiência? Seus pais esperaram de você e ficaram frustrados porque você escolheu outra direção e ficaram bem chateados? Bem chateados? Ou não, meus pais, tudo que eles sonharam para mim... Sabe que eu fiz essa pergunta para minha filha semana passada? Filha, tem alguma coisa? Depois eu conto. Então liga pra gente, quer dizer, manda sua história pra gente no 983150249. Depois você conta? Depois eu conto. Depois vou dizer a frase que me falam sobre a minha infância, que eu mais detesto que falem, as pessoas falam bastante, que também tem a ver com expectativa, mas depois eu conto. Agora eu quero saber, você não tem essa opção. Manda sua interação pra gente. Você nutriu alguma expectativa e como foi sua relação de entender que você estava lidando com um outro ser humano que toma outras escolhas? Dentro dessas expectativas, o que você considera que foi válido, o que não foi, qual foi a sua relação e como foi, talvez, a sua relação com seus pais e as suas expectativas. Então, a interação de hoje é bem ampla e é bem legal para você mandar. Eu vou receber agora a Roseli Amabile, conforme a gente apresentou, que é especialista no assunto, psicóloga, lida com isso, trabalha com famílias também, né, Roseli, que está voltando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por estar conosco, essa poltrona é sua. E eu já começo aqui, ó. Eu só avisei pra Roseli que eu vou chamá-la de Amabile, que é Roseli Amabile, porque eu acho lindo esse nome. Ela fique à vontade. Exatamente. A gente tem mais opções, então. Todas as expectativas são ruins? Não. As expectativas, elas precisam existir. Nós precisamos ter, só que a maneira com que a gente deposita essas expectativas é que vai fazer a diferença, né? No comecinho, né, você colocou, existe pais que têm filhos e conseguem não ter expectativas? Eu posso dizer que acho que não. Não dá, né? Não posso responder, né, mas as expectativas, elas existem, mas é como a Eneida colocou, né? Eu tenho que entender que expectativas em cima de pessoas, elas podem ser frustrantes. Porque eu estou colocando a minha expectativa em cima da expectativa do meu filho, ou eu criei um sonho, criei uma expectativa, mas eu preciso respeitar qual é o sonho dele. Então, acho que tem que ter esta interação, esse cuidado, para que aquilo que eu não consegui ser, eu quero que o meu filho seja. Porque aí entra a questão, né? Ou que eu sou e quero que ele replique também. Exatamente. Eu sou. Exatamente. Semana passada, como eu disse, agora eu conto, eu perguntei para minha filha, que já é uma jovem adulta de 29 anos. E eu perguntei, filha, tem alguma coisa que você pensa ou eu deixei saber que eu me frustrei com alguma outra escolha sua, que frustrou uma expectativa minha? Ela pensou e rápido falou, não. Eu acredito que aí pode ser também o caso de
Quem sabe eu diria, não, eu não criei expectativas com a minha filha. Não. O que acontece é que, muito provavelmente, ela atendeu às minhas expectativas, então eu estou satisfeita com elas. O que pode ter sido alguma coisa que eu esperei dela e não veio? Por exemplo, ela não é pregadora, ela não é palestrante, ela se propõe a fazer, ela faz. Mas ela não é de ser uma pregadora, como por exemplo, apesar de ter casado com um pastor. E aí há pessoas que onde eles atuaram como pastores, disseram, mas você não é igual à sua mãe, mas você não vai palestrar igual à sua mãe, você não vai falar igual à sua mãe. Não. E ela não se vê obrigada a ser. Então é interessante que também tem a expectativa nossa, tem a expectativa dos outros, tem a expectativa a sua própria sobre si mesmo, mas não dá para dizer que não há uma expectativa, não há o que se espere sobre. Sim. A questão é como já foi posta pela Eneida e você também, é fazer sobre o outro um palco onde eu possa bailar. Aí é o problema, né? Exatamente. Eu acho que tem uma palavra-chave aí, eu queria que você falasse sobre isso, que é uma irrealidade. Por exemplo, esperar de um outro que ele não erre, ela já é de cara uma expectativa irreal. Já é um erro. Seres humanos, é um erro. Já é um erro, né? Já começa errando. Né? Outro dia eu vi uma entrevista do Edinho, que é o filho do Pelé. Pensa na carga. Aliás, ele não precisa de muito, né? Porque ele não é o filho de um pai. Ele é filho de um fenômeno. Então, para ele ser comparável, ele já tem que superar todos os outros seres humanos. Eu digo o seguinte, meus pais são pessoas simples, não tiveram estudo, foram até a 4ª série primário, mas a gente, graças a Deus, na minha casa, nós somos em 4 filhos. Nunca foi criado essa expectativa do que você vai ter que ser. Eu quis, na minha primeira carreira profissional, fazer um técnico em enfermagem. E me descobri no primeiro dia de estágio prático que não servia para mim. Eu desmaiei em cima do paciente. Falei, não vai ser, não serei. Terminei meu curso, porque tudo que eu me determino a fazer, eu vou fazer. Mas fui fazer magistério. Eu recebi muita crítica de muitas pessoas, mas você vai ser professora. E graças a Deus, com os meus pais, a gente não teve isso. Então, assim, eu fui professora por 20 anos, de jardim da infância até a pós-graduação. Depois eu entrei para a área clínica e hoje eu sou feliz com isso. Então, eu digo que as minhas expectativas comigo mesma, elas não foram frustradas e eu nem me senti frustrada com os meus pais me obrigando a isso. Então, eu acho que os pais precisam tomar esse cuidado, porque, assim, são várias expectativas, projeções sociais, culturais, aquilo, né, que ele vai ser, meu filho vai ser médico porque eu sempre quis. Sabe, converse. O que você pensa sobre isso, né? O que você pensa sobre a profissão? Você já sabe o que você quer, mas sem ele se sentir que é uma pressão e que ele possa ter a liberdade, a autonomia. Porque quando você sonha e você trabalha junto, você dá autonomia. Quando você impõe, você tira a individualidade do teu filho. Eu estou aqui pensando, Aleixo e Amabile, e você aí, que é possível a gente considerar que os nossos pais, outras gerações, não esperavam tanto quanto nós somos quase que obrigados a esperarmos hoje dos nossos filhos, até por mais status. Por exemplo, seus pais, os meus, eles no máximo esperavam que, quem sabe, você tivesse mais oportunidade que eles que estudar, como os meus. Sim. O máximo que, quem sabe, ser alguém com um pouco mais de estudo, que tivesse um trabalho, que casasse, tivesse filhos e vida que segue. Sim. Hoje nós temos quase que por obrigação, sermos felizes, magros, ricos, alguma coisa assim que é muito mais pesado, exigente, sabe? Então, por isso, tanta gente frustrada, doente. Sim. Não sei. Você faz uma pergunta dessa e vai fazer o que agora? Vai sair? Não, eu posso voltar. O que você vai responder? Eu volto. Você viu? Eu tô aqui pensando como se eu tivesse falado assim, sorvete de groselha é diferente do de morango. Que doido, mesmo. Conta pra gente. Eu queria dizer assim, que a gente ainda tem um elemento que é de viver num momento histórico de alto impacto de transição. Então, não existe um assentamento. Sim. Quem viveu o século XX ainda pegou algumas coisas sólidas, como, por exemplo, existia, de maneira perversa, não é boa, mas você tem um espaço determinado de uma mulher. Então, não se espera dela mais que aquilo. Ele vai aprisionar.
existe uma herança colonial escravocrata. E eu sofri isso e muito quando eu falava assim, eu vou fazer tal coisa, e alguém falava assim, não, você não vai fazer isso. Porque Isso não é você pra já viu você. alguém igual você ali? Não. Vai você médico. Filho, você já viu o médico com a sua cara? Não vai fazer isso. Isso numa sala de aula, por exemplo, nós temos experiência em sala de aula, é de um impacto gigantesco. Você percebe, por exemplo, eu chego para minha filha e ela me entrega uma prova com uma nota baixa. Eu falo, filha, isso aqui frustrou minhas expectativas. Nossa, pai, você é capaz de muito mais do que isso. Mas então escolhe o jeito que você vai falar. Exatamente. Fala assim, isso aqui está abaixo do que você já é. Não é que eu do estou que eu espero. esperando que você seja, É. você já é. Você sabe mais do que isso, eu espero mais de você. Agora, quando alguém fala assim, eu não vou ser nada. Então, para eu não ser nada, eu não preciso estudar, não preciso desenvolver, porque alguém já internalizou nele que ele não vai ser. E isso muitas vezes veio dos pais. Mas uma herança histórica faz isso, porque o Brasil positivista, onde tudo é dividido em quadradinhos, as pessoas já estão previamente encaixadas nos seus espaços. E hoje, como culturais. estamos nesse Hoje a curso da gente história? tem uma explosão de todo mundo pode ser tudo. O que também não é, Que também não é. E assim, o discurso é a felicidade, o sucesso está aí. ou seja, isso E é só perverso também. Perverso também, porque só se divide assim, você só não é feliz, você só não tem o corpo sarado, você não é rico, porque você não reúne os elementos necessários. Aí alguém vai te vender esses elementos, mas está todo mundo aí. Então assim, e é uma pressão, porque pô, se a felicidade é tão onipresente, por que eu não tenho? Exato. Se a riqueza está aí, por que eu não sou? Isso é problema. Só sublinhando, né, então, que esse discurso também é perverso de você dizer, você só não faz porque você não quer, porque se você quiser, não é bem assim. Há fatores envolvidos que a gente precisa considerar para não fazer esse indivíduo ir ainda mais no fundo do poço. Imagina uma pessoa com traumas, com uma série de outros pesos arrastando sobre si e dizer, isso depende só de mim. Não é, não é. Mas é aquilo que depende da gente, de verdade. O que a gente faz? A gente faz o seguinte, o que vocês estão aí bisbilhotando? Nós estamos falando sobre as nossas expectativas. Ah, é? Tá bom. E aí, aquilo que é da nossa competência, aí sim a gente precisa tomar pelos chifres, né? Como, por exemplo, buscar conhecimento sobre como gerir melhor aquilo que está debaixo do nosso nariz para ser cuidado. Por exemplo, os nossos filhos, já que estamos falando de expectativa em relação a eles, e como pais, qual é a espera que se tem sobre os pais? Que pelo menos a gente seja um pouquinho mais maduro para então conseguir levar esses filhos a um nível de desenvolvimento que alcance aquilo para o qual eles existem, para a glória de Deus. Começa por aprender sobre obediência, sobre educação, respeito, os valores, os princípios e o que fazer em termos de lições. Nós separamos aqui 8 lições para você considerar pôr em prática com seus filhos. Fala de saúde mental dos pais, em primeiro lugar, dos cuidados que os pais precisam ter, sobre conhecer e realizar, e isso é para chegar em suas mãos agora. Só pedindo agora já começa todo o processo, até que o carteiro bata à sua porta e diga: Dona Maria, como diz o Cris Magalhães, aqui está a revista Esperança, Novo Tempo, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Então liga pra gente agora no 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Nossa equipe espera você, é rápido o cadastro, fica feito uma vez só. Aí você passa a ser aluno aqui com a gente da Escola Bíblica, nós vamos estudar com você e mais de 2,5 milhões de pessoas que já estudam a Bíblia com a gente. Vem pra cá, vamos estudar aqui sobre família e educação dos filhos. 12 21 27 31 21. E eu vou pra cozinha agora? Então tem chá e tem bolacha no meio da tarde. Ah, de camomila? É não. de camomila. A Gabi, que é fica pra você. Fico. Tá bom? Eu Fica tô aí, criando uma olhadinha. A Gabi, que é nossa produtora, uma das nossas produtoras, diz que fez chazinho pensando em mim. Eu falei, do que é? Isso não é camomila, isso é o quê? Cidreira? Cidreira, né? Obrigada, Gabi. Porque senão eu estaria frustradíssima de um chá ser de camomila. Tudo bem? Bem-vinda, Lorena. Bem. Mãe de 3 filhos. Pois é. Um de 22, um de 16. E uma de 20. Purê de 20. Tem a menina no meio. Tem alguma coisa assim de você ter esperado deles e eles terem dito assim, mamãe, deixa eu te contar uma historinha. Não vou ser o que você esperou, do jeito que você esperou, ou te surpreendeu. Meu Deus, nunca imaginei que eu seria essa mãe desse menino tão incrível. Imagina que sim.
Olha, comigo eu acho que sempre tem algumas expectativas desde que a criança nasce, né? Como que vai ser e tudo aquilo. Só que Tem acho que expectativa que nasça com saúde, por exemplo. O que vai ser? Não Sim. sei, se é menino, o que você quer? vai ser Ai, não sei, vindo com cabeludinho, saúde. vai ser como, né? Então, desde pequenininhos a gente vai tendo expectativa e isso é normal. A expectativa de que o primeiro a dizer mamãe e não papai. Eu achei que era menina o primeiro e feminino, né? Então, isso é normal e natural. Mas assim, eu acho que a gente teve uma coisa muito boa que foi conversar muito desde pequenino. Então, algumas expectativas a gente sempre teve, mas conforme eles iam crescendo, a gente também já ia vendo, opa, isso não vai dar certo por aqui. Então, a gente vai reprogramando a rota, né? Então, sempre senti eles gostavam de ler, de estudar, e que área que eles iam fazer. E a gente foi assim meio que conversando. Mas algumas coisas de personalidade, de coisa assim, sempre cada um tem uma característica que Natural é também. característica, não é defeito, né? Mas eu penso assim que expectativas a gente tem, mas a gente não pode fazer muito, né? Como são coisas Tem que algum- variáveis, né? Tem alguma coisa assim que vocês, assim, Darleide, vou te contar, aquilo ali eu esperava diferente. Ou de fato você viveu cada uma das fases e cada personalidade daquela, com o tempo você foi se construindo também no respeito a quem eles são? Tem nada assim, Darleide? Eu acho que foi muito assim desse modo que você falou, que a gente foi conhecendo e vendo o modo de ser, mas alguma coisa a gente sente também. Por exemplo, quando saiu de casa, eu falei assim, vai me ligar, vai me procurar. E estava muito feliz, eu fiquei feliz por isso, porque a gente conquistou isso junto. sim. Assim, eu acho que a gente sempre tinha que ter aquele cuidado de perto, mas criando para eles viverem a vida deles. Eu saí de casa com 17 anos. Como que eu ia pensar diferente? Então você esperou, vai sair, vai ligar todo sair. dia. Esperei um pouco, né? Depois a gente já foi vendo que não era bem assim, né? E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. Mas a gente tem que trabalhar a cabeça também, porque senão a gente fica muito frustrado e até, assim, fica, poxa vida, não faço falta. A gente faz, mas é diferente, né? Eles têm a dinâmica do dia a dia que ocupa e a gente que fica com aquele buraco ali, né? Então, a gente tem que se ocupar com Ainda bem que eu não esperei isso da minha filha, que ela foi cedo, foi morar fora, no outro país. E se eu tivesse esperado, porque até olhar o WhatsApp ela demora para responder. Então, aí a gente acostuma também, né? Vamos acostumando. Eles são lindos. Roseli, eu estou percebendo aqui nessa fala, e eu achei algo fantástico que você disse, que é você estar perto deles e conforme eles vão crescendo, se desenvolvendo, eles já vão indicando para você o que você esperar disso, né? Essa proximidade, ela pode ser um antídoto Sim, contra uma expectativa com falsa. certeza, porque você vai vivenciando a cada etapa e a cada condição e você vai observando quais são as habilidades. É aqui, né, a Lorena, que ela tem 3 filhos próximos às idades, né, vamos dizer, acho que da menina pro caçula, que são 4 anos, né? 5. Mas assim, o que ela colocou sempre foi observando, sempre foi conversando. Eu acho que você estar presente da maneira que você consegue estar. Claro que cada um tem uma logística de vida, de família, de condição, mas o mais importante é você observar, esteja perto, olhe, participe de algumas coisas. A criança, o adolescente, eles são grandes sinalizadores do que eles sentem, de como eles se sentem e o que eles querem. Agora a gente precisa ter esse olhar e se às vezes a gente não consegue ter, vamos pensar, a maturidade que a Lorena teve, né? Ela ficou esperando, o filho, vai me ligar, não sou tão importante, mas vai ser importante, só que cada etapa tem um grau de importância. Se você achar, enquanto pais, que você não está conseguindo entender isso, vai buscar, procure, faça grupo de outros pais, converse com outros pais, converse com amigos, com profissionais. Eu acho que o mais importante de tudo é você buscar entender se essas suas expectativas são realistas em relação às expectativas do teu filho. Acho que esse é o ponto-chave. Agora, tem um lugar em que a gente possa se colocar como quem vai direcionando os filhos ou deixa, tipo, à la volonté? Gastei todo o meu francês.
Nem sei. Meus amores, nós vamos para um intervalo. Pode ser que essa pergunta seja interessante para ser respondida. Se cabe como pais, a gente, sabe... Ok, eu estou aqui esperando que ele aprenda inglês, eu estou aqui esperando que seja um profissional YX, vou aqui fazer algum direcionamento, mas respeitando o caso, em algum momento ele diga, não é isso que eu quero. Veja, a Amabile fez lá o primeiro dia, enquanto técnica de enfermagem, desmaiou no paciente. Pode ser que ela, né, só tenha descoberto ali, mas poderia ter sido avisada antes, filha, isso não é para você. E aí a gente conversa sobre isso e muito mais logo depois do intervalo. Esperamos você. Entre em contato pedindo a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Sucesso para você, viu? Até já. Meus amores, colocaram aqui do meu lado uma caixa. Diz que é uma caixa misteriosa. Só pedi para que alguém visse se tem alguma coisa viva lá dentro. Tipo, uma gosma, um negócio assim, né, Lorena? Não, mas disse que é um momento de dinâmica pra gente continuar batendo esse papo por aqui. Aí eu vou pegar... não tem nada vivo. Ainda bem. Ainda. Tá bem, né, Lorena? Ainda. Ainda não, né, Aleixo? Muito. Oi! Vamos falar sobre comportamento. Tinha alguma expectativa de comportamento ser A e foi X? Um pouco tem. Eu acho que eu sou mais extrovertida e eles são mais quietos. Talvez puxaram o pai, né? Talvez puxaram o pai. Mas nada assim também. Acho que também essa geração Mas é mais quieta um pouco, né? Quietos, mas assim, quanto comportamento tinha de obedecer, de ser educado, falar com as pessoas. Esse comportamento gentil, sim. A base, sim. Tá lá. Tá lá, sim. Muito bem, vamos a mais uma aqui. A gente estamos pensando com a Lorena, que é mãe de 3 filhos. Como que essas questões todas apareceram para ela e sua família? Nós temos aqui habilidades domésticas, daquelas mães que dizem, me sereno, me ajuda, lava a louça, tira os pratos. Eu acho que a expectativa da gente é que a gente acha que eles têm que pensar como a gente pensa hoje. Só que de vez em quando eu lembro como eu tinha a idade deles, eu também não pensava nisso, né? Não vou deixar isso aqui, vou limpar aqui, vou fazer aquilo, né? Então, assim, a gente... queria que fosse diferente algumas coisas, mas é da fase deles também. Então a gente vai lá, tem que dar uma puxadinha na orelha, ajuda aqui, vamos junto, né? Mas acho que faz parte, né, de todo mundo, até para eles aprenderem e fazerem quando estão sozinhos, como eles agora moram, né? Os 2 mais velhos moram sozinhos, então tem que se virar. Tem que passar sua camisa, tem que arrumar, limpar a casa toda sexta-feira. Tá dando certo? Espero que sim. Você não foi nem lá ver. Não, quando eu vou lá e a gente dá uma, né? Uma geral. Porque o que eu acho que é limpo é diferente do que eles acham que tá limpo, né? Mas É isso por faz aí, né, parte. Amabile? Exatamente. É Bem por isso. aí. Muito bem. Tudo certo, Aleixo? Eu tô aqui viajando. Você atendeu as expectativas da dona Sila? Agora o silêncio. Assim, eu acho que tá meio tarde pra essa pergunta. Eu acho que sim. Foi? Assim, eu tive uma coisa interessante, porque meu pai, ele tinha um tipo de expectativa, e também pela vivência que ele teve, do que ele esperava de vida. A minha mãe tinha outra expectativa em relação a mim. Por exemplo, quem me entregou o primeiro livro foi minha mãe. E ela falou assim, vai ler. Assim, ela via algumas coisas e tal. Hoje você tem uns 2.000 livros? Um pouquinho mais. Sério? Um pouquinho mais. Mas ela foi, sim, fundamental por causa da expectativa dela. Aliás, as nossas conversas foram, na minha infância, adolescente, foram de solidificar mesmo. Uma das coisas que eu mais tive medo na vida, ou que eu tive temor de verdade, é de ser frustrante para ela. Isso era muito real, assim. Não era um peso, mas se fosse decepcionar todo mundo, que ela não ficasse decepcionada. E isso para mim foi super positivo. Mas não é assim, de ela ter colocado uma carga sobre mim. Mas era um tipo de pessoa que esperava o melhor de mim e para mim o tempo todo. Então era alguém para quem você fazer um gol e procurar aquele rosto no estádio. Dona Sila maravilhosa, beijo, que certamente está nos assistindo. E se eu perguntar para ela, ela certamente vai dizer que ele superou as expectativas. Não, ela sempre pensou muito sobre ele, com muito amor, né, Sila, querida, para todos os filhos. O que apareceu aqui, minha gente? Desempenho acadêmico. A gente está falando mais ou menos disso. O Robson Aleixo tem 2 graduações, por exemplo, umas dezenas de pós-graduações, um mestrado aí encaminhado. Dezenas é um negócio... Não existe vida. Eu não acredito em reencarnação. Tá bom, meia dúzia de pós-graduações. Algumas. E mais algumas. Poucas. Enfim, e aí, o que você esperou dos meninos? Eles estão atendendo?
Eu acho que eles até atendem mais do que eu esperava. É sério? Eles sempre foram muito dedicados a estudar, né? Eu tirei um tempo também para ficar com eles e às vezes até escondo o meu boletim. Deixa eles lá, né? Ir avançando. E eles são muito dedicados, são bem estudiosos, sempre foram desde pequenos. Então, assim, eu tenho muito orgulho deles. Isso aí, uma expectativa bem positiva. Falando. Essa mãe tá muito bem, não é, Amabile? E eu acho que até gostaria que a Amabile comentasse isso em relação à expectativa acadêmica, porque a escola, ela não é necessariamente um espaço que é adaptado a todo tipo de ser humano, né? Você pega um monte de gente em fileira e põe num quadrado. Então, você tem uma expectativa, ali a gente tem que respeitar muito como as pessoas vão reagir de forma diferente, né? O formato metodológico escolar. Exatamente, até porque uns vão ter, às vezes, até algumas neurodivergências dentro de uma classe que hoje é regular e ele precisa ser respeitado como um indivíduo, como um ser ali total. E eu acho que isso você colocou dentro de uma sala de aula, mas às vezes você tem isso em casa, né? Você tem uma filha, né? A gente até estava aqui conversando, vai ser super desenvolto, super afetivo e vai chegar e acontecer, não vai ter dificuldade. O outro já é mais quieto. E aí essa comparação é importante demais não existir. Né, eu acho que cada um é cada um. Então, é uma redundância, mas é exatamente isso. Nós precisamos, né, professores, o ser humano precisa entender que cada indivíduo é um e ele vai ser preciso ser respeitado na habilidade que ele tem. Um pode ter muita habilidade na exatas, o outro na humana. E assim, porque eu acho a humanas mais legal, que pena que o outro só gosta das exatas. Não. Né? É respeitar a individualidade, respeitar as habilidades. É importante que às vezes a gente coloca algumas coisas, dá a impressão que os pais foram frustrados e querem ali que os filhos façam melhor do que eles. Mas, às vezes, essa projeção em cima do filho é até para que ele não tenha aquela vida dura que ele teve lá. E que ele entre no mercado. Às vezes, a maneira com que ele vai colocar é para fazer ser competitivo. A gente vive num mundo hoje, numa sociedade extremamente competitiva. É a expectativa de que o filho não sofra. Exatamente. Essa é uma expectativa que ele está querendo proteger. Então, assim, para protegê-lo, para impedir o sofrimento, às vezes ele cria uma expectativa tão ruim, tão grande, que ele não percebe que aquilo está sendo nociva para ele e para o próprio filho. Amabile, Sim. sabe isso que o Aleixo falou agora há pouco, sobre ele tinha um sentimento de que não deveria trair a expectativa da sua mãe, ainda que isso não fosse um peso, obviamente, mas assim, ela tão querida, tão incentivadora, tão parceira, que ele se via assim nela como... Sabe, ela me instiga, ela me leva a viver isso. Mas há casos, que são os adoecidos, de filhos que estão até hoje tentando provar para os pais alcançar ou superar expectativas em busca de um amor, de um afeto, Sim. de um reconhecimento. Tem esse lugar também, né? Sim, com certeza. Então, é sempre importante. Hoje, como a gente tem grandes facilidades, né, de procuras de profissionais, de grupos que dê para a gente poder trocar as ideias, entender. E eu volto de novo a dizer aquela frase, né, que a gente tem que colocar assim, as minhas expectativas são realistas com as expectativas do meu filho? Pois é. Pois é. Essa Tem pais que cobram, que exigem e que mesclam essa coisa de esperar que o filho seja e que alcance isso ou aquilo, associado a eu te amar. Exatamente. Olha, se você fizer isso, eu te amo mais. Se você Sim. não fizer, olha a minha cara feia. E isso pode ser transportado até para a nossa vida com Deus. Porque alguém que passou uma vida para pensar assim, bom, se eu não atendo a expectativa dos meus pais e com isso eles ficam tristes comigo e eles ficam de cara feia para mim, Imagina a então expectativa como é de que um eu ser faço para perfeito. agradar a Deus? Como é, Aleixo? Imagina a expectativa de um ser perfeito. Então... E é igual falar, por exemplo, olha, o seu irmão faz, por que você não Por que consegue você fazer? não? Porque ele é o seu irmão,
irmão e eu sou ele. É meu irmão e eu sou eu. Mas valeria, Aleixo, dizer, eu já volto aqui com a Lorena, ó, habilidades esportivas, tem outra aqui para falar se você tinha alguma expectativa assim. Tem mais uma, personalidade, eu acho que até a gente já passou de alguma forma por essas expectativas também, ó, vai mostrando cada uma aqui. Alguém pode dizer assim, as esportivas? Ó, tinha alguma expectativa com os meninos em relação ao esporte, essa coisa toda? A Maíra tá curiosa, assim, de saber. Eu sempre gostei bastante de esporte. E tem um deles, assim, que já não é tão ligado. Mas é o jeito dele, né? Então, e todo mundo espera também que sejam, né? Todo mundo quer que as crianças sejam tudo, né? Boa. Não é verdade? A gente gostaria, né? Quer dizer, acho que a gente gostaria que a gente também fosse tudo, né? Então, a gente mesmo... Né? E seus filhos saíram de casa? 2. Você ficou frustrada com isso ou era uma coisa assim, não, isso a hora vai chegar e eu quero? Não, era uma coisa que eu esperava, mas assim, quando você vive é um pouquinho diferente, né? Mas a gente teve, assim, meio que um preparo para que eles fossem, eu também. né? Eu acho desde que cedo. tem que voar. Né? Deixa eu ver se acabou. Não que a gente não sinta falta. A gente não, tem mais uma falta, profissão. Acho que já passamos por isso também. Sim, estão a caminho das suas profissões. Espero que estejam felizes. Loreninha, muito obrigada, viu? Por Nada, vir aqui, prazer. matei saudades. Fazia tempo que não lhe via pessoalmente. Pois é. Um beijo para você e para toda a família. Obrigada. Obrigada, lindeza, com essa família belíssima. Pode concluir aí seu chazinho. Pastor, será que quando a gente diz assim, seu irmão conseguiu, por que você não consegue também? Fulano fez, por que Cicrano não faz também? Se aplicaria, por exemplo, a dizer algo semelhante, Moisés conseguiu, por que você não? Maria deu conta, por que você não? Você está rindo para dar tempo de pensar, né? Não, mas algumas coisas nisso são reais. Por exemplo, se você lê Hebreus 11, tá a galeria, e isso é muito importante, que nós chamamos, eu discordo totalmente desse título, de Galeria dos Heróis da Fé. Pode ser que em algum momento da história isso foi bem aplicado, hoje não, porque não tem herói na Bíblia, só tem um que é Jesus. E um monte de gente falha, mas mostra grandes feitos de gente muito fraca, muito falha. Gideão era uma pessoa que discordou frontalmente de Deus e que tinha zero fé. Sansão é exemplo para quê? Se o seu filho fosse amigo de Sansão, você não ia dormir. Cara, imagina seu filho andando com Sansão, acordar de dia, amanhã ele estava lá no meio dos filisteus, lá saindo com prostituta. E tá lá. E aí, no começo do capítulo 12, tem uma frase assim, visto que temos a nos rodear tão grande número de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, quem vai te enquadrar no juízo não é Jesus Cristo, é uma pessoa igual a você. Se ele conseguiu. Então, se ele conseguiu, quem vai te condenar é uma outra pessoa que viveu como você. Então, alguém fala, Senhor, eu não te aceitei e não vivi a vida que tinha que viver porque eu era filho de pais separados. Aí alguém que é filho de pais separados lá dentro vai falar assim, eu também fui. Aí acabou para você. Mas o que ele está dizendo não é da capacidade humana. Deus, ele coloca total confiança no poder dele disposto a você. Eu não posso fazer isso enquanto pai, porque eu não tenho esse poder, mas eu posso, por exemplo, confiar na educação que eu dei e saber que ele vai escolher agora, não é? E uma educação dada com bases no saber do que Deus espera, tanto para o pai quanto para os filhos. Ou seja, eu falo, se você tem esse instrumento na sua mão, esse instrumento que você está na sua mão, por exemplo, a criança está com um machado corta. Então, se você der uma machadada, ele vai fazer uma rachadura. É diferente de falar assim, agora você pode cortar qualquer coisa, mas ele não tem esse machado na mão. É bem diferente. Deus fala assim, o que eu coloquei à sua disposição é poderoso. Pegue isso, se disponha disso. Isso é muitíssimo importante, porque a gente também, eu creio que a gente tem que precisar confiar naquilo que estamos fazendo, que tem pai muito triste por aí. Esses dias, só contando rapidinho, um aluno chegou para mim e falou assim, não, eu não sei nada. Eu falei, você é meu aluno, não existe aluno meu que não sabe nada. Alguma coisa você sabe. Como você não sabe nada? Quando você fala que você não sabe nada, você não está falando da sua competência. Falando da minha de ensinar. Estou falando da minha. Claro que tem a sua de aprender, mas tem a minha de ensinar. Peguei a prova dele, joguei fora e falei, você vai fazer a prova junto comigo, você vai ver que eu sou bom.
Eu sou bom. Inclusive ensinar quem não sabe nada. Vai fazer. Muito bom, né, Amábile? Meus amores, olha só. Há pouco, a Lorena, com quem eu estava conversando, tomando chazinho ali, a conversa era sobre frustração ou expectativa em relação aos filhos, ela compartilhou com a gente que não se sente frustrada com as escolhas que os filhos fizeram. Pelo contrário, sente admiração e alegria por cada um deles. E agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa vertente de expectativas sobre filhos, deixa eu compartilhar algo aqui com você. No início deste ano, o apresentador Abnal Júnior conversou com o ex-jogador de futebol Neto Zampier, que já foi zagueiro do time chapecoense. Lembra desse time? Nos bastidores, Neto compartilhou que não acreditava que esse esporte era para ele. Porém, pela insistência e crença do seu pai, dizendo que ele conseguiria sim, motivando a que ele se tornasse um jogador, Neto daria certo e assim seguiu. Seguiu carreira até o trágico acidente, você possivelmente lembre disso também, por isso o nome do time chapecoense tornou-se tão familiar para nós, que matou 71 pessoas no acidente, e esse time tornou-se assim muito próximo da gente. E Neto foi um dos poucos sobreviventes, mas olha só, apesar de tudo isso, de alguma maneira, o pai do Neto Zampier contribuiu para um propósito de vida que o Neto tem hoje e que você vai conferir agora. Roda o VT. Em 28 de novembro de 2016, aconteceu o maior acidente esportivo da história. A queda de um avião em Medellín, na Colômbia, vitimando 71 das 77 pessoas a bordo do avião. E dentre esses 6 sobreviventes, Neto Zampier, ele que foi um dos últimos, ou melhor, o último a ser resgatado com vida, passou por diversas cirurgias. E hoje nós temos o prazer de receber aqui Neto Zampier para conversar com a gente e contar um pouco da sua história, como foi esse momento e como está a vida dele a partir de agora também. Enquanto o avião, você percebeu o que estava acontecendo lá em cima, motores desligando e tudo mais, você pensou na tua família naquele momento? Se o avião cair e eu morrer, a minha família, como é que vai ficar amparada? Fato, porque é uma sensação muito estranha. Você entender que o fim existe de uma forma repentina, você indo fazer aquilo que você sempre fez, que é jogar bola, e agora você estando numa final de um campeonato, os holofotes virados para você, voltado para o teu time, para a tua equipe. Então, eu lembro que quando o avião desligou, o primeiro pensamento que eu tive é: isso não pode estar acontecendo. E eu lembro que na minha oração, eu lembro que eu falava: Jesus, eu sei que tu faz milagre, nos ajuda, eu sei que tu faz milagre. Eu não orei nada, muita gente fala assim: mas qual foi tua oração, Neto? O que tu falou? Não foi nada de... Só falava: Jesus, eu sei que tu faz milagre, eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagre, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Essa foi basicamente a minha oração. Eu falava com o meu espírito, né? Falava pela minha alma, porque eu não enxergava a vida. Quando você está no céu, à noite, o avião desliga, acende a luz de emergência, não existe motor, o avião está planando e você não sabe onde é que está, porque está de noite, chuva, o avião começa a cair e perde estabilidade inteira, começa a tremer e começa a tocar um alarme. Não tem como você visualizar que você vai ficar vivo. Então eu orava por nós, falava: Jesus, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Pensava muito na família, foram mais ou menos uns 3 minutos até a queda. Eu lembro que naquele exato momento passava um filme de que meus filhos estão pequenos, cara, não vou ver meus filhos. Minha esposa, cara, meu pai, minha mãe, cara, não vou ver mais ninguém. É isso? Esse é o fim? Então eu orava com fé no coração, diante de tudo aquilo que eu vivi e diante de tudo aquilo que eu li. Eu li na Bíblia que Jesus podia fazer milagre. Eu li na Bíblia que Jesus já tinha feito milagres. Eu não tinha como recorrer, não tinha como pedir para mim, porque imagina, Deus me ajuda, Jesus me livra da morte. Meu, é muito egoísmo. Tu pensar que uns caras que lutaram com você uma vida, um ano inteiro lutando, time pequeno que não vai chegar, que muita gente falava, não vai chegar, e vamos acreditar um no outro, e vamos ser amigos, e as famílias, às vezes, muitas esposas orando por nós quando a gente viajava. Não tem como orar por mim. Então, eu orava com muita fé no coração, entendendo que Jesus ele poderia fazer um milagre, apesar de os meus olhos não enxergarem, a minha alma enxergava e tinha essa fé que Deus poderia fazer um milagre, sim. Que mensagem que você deixa para quem está lá do outro lado, que você entendeu
para você, qual é o seu propósito? Que acredito que trouxe um novo significado para a sua vida também, tudo isso que você viveu, né? Qual o propósito que você tem sentido na sua vida e que você deixa para quem está acompanhando também em casa, um propósito que Deus tem especial para cada um deles? Eu creio que o propósito ele vem muito daquilo que Deus te chama para fazer, né? Meu propósito é falar sobre fé, falar sobre Deus, falar sobre superação. Não existe superação sem fé, né? A gente supera quando a gente tem fé. Quando a gente falta fé, a gente adoece. Até a minha mãe brincando comigo, minha mãe falou, a ansiedade é quando a pessoa ela já não tem fé nela, nem nela mesma. Quando a gente não acredita mais que nada pode dar certo, né? Mas eu creio que o meu propósito é realmente tocar pessoas para que entendam o seu propósito em específico, porque eu tenho esse cunho de ter sobrevivido e repassar uma boa mensagem sobre Deus, sobre fé, sobre a vida, né? As minhas palestras, geralmente eu faço palestras para muitas empresas, eu falo sobre a vida do ser humano, né? E o propósito de fazer o seu melhor, sabe? Muita gente acha que, meu propósito é só ir na igreja e eu sou cristão e isso basta. Meu, isso é pouco. Pô. Deus quer que você seja a melhor pessoa do mundo. Deus quer que você seja o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor colaborador da tua empresa. Tu não pode ser cristão e fazer de qualquer jeito, cara. Tu tem uma única vida, Deus está te dando chance, abrindo portas, colocou pessoa, te deu um pai, uma mãe. Mas meu pai e minha mãe têm defeitos. Tem, mas eles foram criados assim, cara, nesse sistema. Ama eles igual, porque se tu vai fazer a diferença, é só amando que a gente faz a diferença. Então, eu creio que cada um dentro da sua área de atuação, dentro do seu lar, dentro do seu ambiente de trabalho, tem o propósito e a missão de ser o melhor, não ser o melhor contra o outro, ou tentando de alguma forma competir com o outro, não, mas ser o melhor para o Senhor. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, mas não é só comer e beber, é ser o melhor, porque quando a gente fala que é cristão, né, eu gosto muito de falar sobre isso, não tem como eu ser um cristão chato, cara. Não tem como eu refletir Jesus se eu vivo reclamando. Não tem como eu refletir Jesus se eu sou um pai ruim. E quantas pessoas que vão na igreja e dentro de casa são ruins? Como é que eu vou refletir Jesus com meus filhos se eu sou um pai brutamonte, se eu falo palavrão, se eu vivo fazendo o que não deve, se eu trato minha mulher mal, se eu trato... Não tem como. Então, o propósito da vida do ser humano é refletir, pelo menos exalar o bom perfume de Cristo. E isso exige um pouco de sacrifício da gente, porque a gente é carnal, a gente às vezes sente raiva, a gente quer falar o que não deve, a gente fica nervoso. Deixa Deus usar a gente em todas as áreas, né? Como eu disse, não só na área espiritual, dentro da igreja, em casa, no trabalho. A gente é um ser completo, né? A gente precisa que Deus nos use para que a gente faça desse mundo algo melhor, né? Para as próximas gerações. Verdade. A gente vai deixar aqui nas redes sociais do Neto para você poder entrar em contato também. Faz palestra em empresas, né, Neto? Uhum. Você pode entrar em contato e já conversar com toda a equipe dele também. Neto, obrigado por estar com a gente aqui, compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência e motivando também, né? Me motivando e motivando quem está lá do outro lado também. Obrigado, tá? Um prazer estar aqui mais uma vez, né? E fico lisonjeado pelos elogios e por me convidarem mais uma vez para dar uma palavra aqui para todos. Deus abençoe todo mundo aí também. Chama atenção, e a gente deve refletir sobre isso, é que a vida humana é dinâmica, por vezes caótica, e somos todos seres imperfeitos, somos todos seres incompletos e não temos controle sobre os incidentes e as intempéries que mudam os rumos que nós nos propomos. Ou nós acreditamos que neste roteiro de vida existe um roteirista, ou nós vamos ficar todos desesperados e vamos dar razão a todos os pessimistas, porque nesse caso eles estariam de fato certos. Ou Deus existe dizendo assim, acredite, há um final proposto para você e a expectativa que eu tenho em relação a você, sou eu que garanto, ou não vai acontecer nada. Por exemplo, o Neto tem uma construção de uma carreira e juntou todos os elementos, o incentivo do pai e das muitas tentativas dele, e quando ele se realiza como jogador de futebol e está consolidado, acontece um evento na vida que encerra tudo completamente e ele era alguém que devia estar morto. E agora? Agora ele vai viver o passado e o drama, ou ele vai se reconstruir, vai recomeçar e vai achar uma nova função na vida. Eu falo isso para muitas pessoas que podem estar me escutando hoje, que está vivendo sob a tonelada de uma cruz nas costas, de uma expectativa de alguém, ou de um monte de pregos que foram colocados sobre você, de uma infância que você pisou num solado espinhoso. Vai acabar agora?
Você vai viver sobre isso ou você vai viver a vida dinâmica e recomeçar e pensar e ver que você, enquanto pessoa, pode se realizar enquanto filho de Deus e que existe alguém acima de todas as outras pessoas e dos outros erros conduzindo a nossa vida. Essa é uma história de que, sim, um acidente não terminou a história. A tragédia foi a queda do avião, mas a vida dele não é trágica. E é muito legal a gente pensar nisso. Nós vamos para o intervalo e voltamos, que vamos continuar o assunto. Tem sua interação, obviamente, chegando aí. Então não saia daí são 4 minutos que a gente vai te esperar aqui. Olá, sejam bem-vindos ao Minuto Literário. Você gosta de histórias de ficção? Eu gosto bastante, porque apesar dessas histórias não terem acontecido, elas revelam o nosso mundo real. Hoje eu tenho um livro para te indicar que quem leu, indica. Eu indico há anos. E o livro é Projeto Sunlight. Nesse romance cristão, conta a história de Jader, um membro do universo que decide acompanhar a vida de um ser humano. Qual seria o primeiro a cruzar naquela esquina às 18 horas? Ele escolheu uma mulher, uma jovem que estava recém-divorciada, sem esperanças. E nesse momento de extrema tristeza, nós podemos perceber, através desse romance, como Deus cuida de verdade das nossas vidas. Então eu te convido a ler essa história nesse final de semana, uma história curtinha que com certeza será um conforto para você. Eu sou a Gabi Saltier do Falei com Amor e esse é o nosso Minuto Literário. Gabi, linda, beijo para você e muito obrigada pela dica de leitura de hoje. Projeto Sunlight, que maravilhoso! Fica a dica mesmo para você aí ler e certamente vai se apaixonar por essa leitura, viu? Beijo! Vamos de interação? Joga na tela. Quem escreveu pra gente no 983-1502-49 foi? Osana de Conde, no Pernambuco. Paraíba. Paraíba, PB. Boa tarde, povo lindo. Boa tarde, Osana. Boa tarde. Tenho uma filha de 8 anos. A minha maior expectativa é que ela ame a Deus por toda a sua vida. Assim saberei que ela será feliz em tudo. Tudo bem. Esperar, tudo bem, né? Mas ainda é uma escolha dela. É uma escolha da sua filha, amar ou não amar. Mas enquanto mãe, ensine no caminho que deva andar. E espere. Imagina você não esperar isso, né? Ensine e espere. A Andréia Medalha diz: a minha relação com meu filho é de muito diálogo, sempre baseado nas escrituras. Gosto muito de conversar com meu filho, mostrando exemplos positivos e negativos e dando abertura para que ele dê sua opinião ou de que forma resolveria a questão. Sou muito feliz e grata a Deus pela oportunidade de ser mãe do Victor e oro para que ele não se desvie dos caminhos do Senhor, fazendo boas escolhas, tornando-se um homem de caráter. Beijos, meus queridos. Beijo, Andréia, querida. Vamos a mais uma participação. Algum comentário, Amabile? É só levantar o dedinho assim, ó. Tá, tranquila. Se não quiser também estar falando, tudo bem. Miraildes de Eunápolis, Bahia, né? Bahia. Isso. Beaba. Bahia. Sai um salve para Bahia. Sou mãe de 3 filhos e sou muito grata a Deus. Criei grandes expectativas para eles e eles superaram todas as minhas expectativas. Amém. Que bonitinho. Porque as expectativas eram realistas, né? Exato. Sim, exatamente. Eu gosto de usar muito uma expressão, a gente ouve muito o termo, posso fazer uma crítica construtiva? A pessoa não vai ouvir o construtivo, ela só vai ouvir o crítico. Então, assim, eu costumo sempre, nas palestras que eu dou, nas aulas que eu dava na pós, eu dizia o seguinte: se você tiver que acrescentar alguma coisa daquilo que pode ser melhor, diga o seguinte: muito bom. E ainda, se você me permitir, eu tenho uma observação para fazer em cima disso que você colocou. Então, já desconstrói essa palavra crítica, porque se é crítica, você não vai ver como uma crítica construtiva, você já vai se preparar para aquela coisa. E resiste, né? Exatamente. Então, assim, quando o filho está nessa condição, aí ele vem, né, que nem você colocou, tirei uma nota, eu espero mais e tal. Eu falo que quando eu era criança, isso meu pai cobrava. Eles cobravam, paga um bom colégio, o mínimo que você tem que fazer é... Claro que é obrigação do filho estudar. Então vale dizer assim, parabéns, mas sim, não fez mais que sua obrigação. Não, eu ia chegar nesse ponto. É para matar e para morrer. Tá, eu acho que é exatamente dizer o seguinte: tudo bem, meu filho, olha, você tem
10 matérias aqui, 9 você tem notas boas, uma você ficou ruim. Às vezes acontece de olhar só para aquela ruim. O filho se coloca e fala assim, poxa, mas eu tirei 9 notas boas e tirei uma ruim e meu pai só está enxergando a ruim. Então, assim, é dizer o seguinte, quantas notas você tirou azul? Quantas notas foram boas? X. Então, da próxima, eu tenho certeza que essa daqui não vai mais ficar vermelha. Então, é a forma com que você também deposita as suas expectativas nas expectativas Porque do elas filho. são realistas. Exatamente. Você pode, você dá conta. Sim, precisa, Tem exatamente. 10 que está só mascarando a ausência de um desenvolvimento. Com certeza. Está tirando 10, 10, 10, 10, 10, ou seja, ele está estático, ele não está se desenvolvendo, ele está Era pra mantendo o ter mesmo tirado nível de 15? facilidade. Não, por exemplo, tem um aluno que está com muita dificuldade e tirou 6. Mas ele ralou demais, teve um Exatamente. impacto cognitivo e foi para um 8. Aquilo ali é um tamanho enorme de desenvolvimento. Agora tem um que tira 10 sem estudar. E está tirando só esse 10 sem estudar. Esse que está tirando 6 vai passar aquele ali, porque o cérebro está forçado Sim. e está rodando no máximo. Então, um número não conta tudo, nunca. Exatamente. Nenhuma prova conta tudo do Exato. aluno, né? Ele É pode isso. não ter estudado por um período, mas no próximo bimestre, no próximo semestre, ele pode se superar. A prova não diz quem é tudo do indivíduo, é só uma prova, Exatamente. a escolha do professor para testá-lo. Mas é um único meio. E preparado para um um tipo de pensamento. Para um tipo, exatamente. Todos no quadradinho. É. Sim. A Marlene de São Desidério, também da Bahia. Gente, o que está acontecendo? Cadê o povo do Rio Grande do Sul? Cadê Santa Catarina? Cadê quem mais? Cadê Rio de Janeiro? O Novo Tempo chegou aí no Rio de Janeiro, na rádio Novo Tempo aí para toda a cidade linda. Aliás, todos os fluminenses acompanhando a rádio Novo Tempo também. E claro, o sinalzinho da sua TV todas as tardes por aí com Entre Família. Cadê o resto do Brasil? Porque aqui quem domina é Bahia. Beijo, meus amores. Boa tarde, sou mãe de 4 meninas e me sinto muito orgulhosa delas. Não tive a oportunidade de estudar muito. Terminei a 5ª série, mas sempre incentivei minhas filhas a aproveitar as oportunidades que não tive, para que pudessem oferecer aos filhos delas o que eu não pude dar. Todas superaram minhas expectativas e na última sexta-feira a caçula se formou em Ciências e Tecnologia na Universidade Federal, com 24 anos. Elas me dizem que são gratas e a mais velha, que tem muito orgulho de mim, afirma que dará aos filhos dela a mesma boa educação que eu dei a ela, ensinando também o valor do trabalho e do respeito. Que coisa bonita, Marlene! Mas olha a principal palavra, tá? Eu sempre incentivei. Incentivo é as minhas diferente, né? filhas. Exatamente. Incentivo é diferente. Diferente, né? Não fica lá gritando vai e nem gritando vem. Pega na mão e fala vamos. Exatamente. Bonitinho. Tamires, você é da onde, Tamires? Só pra saber. Eu sempre quis que minha filha fosse missionária, viajando pelo mundo para pregar o evangelho. Quando perguntei a ela o que ela queria ser quando crescer, ela respondeu, médica e cozinheira. Respeitei sua vontade e ajustei minha Que expectativa. bonito, É Tamires. isso aí. Perfeito, parabéns pra É você. isso. Que não Um deixa, beijo. que pode não deixar de ser missionária. Só vai Exatamente. fazer comida. Até uma frase conhecida de muitos de nós diz assim que muitas vezes há mais evangelho num pão que se faz, porque é o alimento de muita gente que pode ser enquanto amados de Deus, alimentados pela habilidade que Deus te deu, pelo dom que Deus te deu de cozinhar. E a gente não considera isso, né? Mas da cozinha vem muitos milagres. E eu agradeço muito a Roseli Amabile Eu que por ter vindo agradeço. mais uma vez. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada sempre pelo convite. Obrigada. Acompanhado do seu marido, chamado Wilson Wilson, Roberto que está sempre Cremonese. É. em parceria com a sua amada quando ele vem por aqui. Obrigada, Deus o abençoe muitíssimo, viu? Aleix. Viaja comigo numa história de uma mulher, talvez sem pai, sem mãe, criado com a família só de irmãos, um irmão mais velho doente, uma irmã que tenha suas habilidades, muito mais funcional, e ela nasceu aprisionada a uma beleza que faz com que muita gente sofra de fato por causa disso, porque as pessoas não esperam mais alguma outra coisa fora isso. E aquela beleza foi de fato uma tragédia, porque ela levou a uma violência sexual, e da violência sexual naquele contexto onde não mais havia um tipo de futuro, o amanhã foi desfeito, ela vivia numa vida de prostituição. Uma soma que faz o mundo ser mundo, né? Os males que nos causam, somado com as nossas más decisões e as fraquezas que nós vamos enfrentando, e agora há um mal absoluto ao redor. Um dia ela ouvindo um pregador
falando num lugar público: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ela foi até Jesus. Acreditou que era para ela e saiu dali pensando que a vida seria diferente. Tinha uma expectativa gigante sobre si mesma, mas ela frustrou as próprias expectativas e caiu de novo no pecado. Isso não aconteceu só uma vez, aconteceu segunda, terceira, quarta, e a fórmula que a gente tem para tornar a esperança um prego para nos machucar é prometer nunca mais faço e fazer isso em algum outro momento. Essa é uma arma poderosa na mão do inimigo para nos convencer de que somos fracassados. Num dia que ela imaginava ser o último dia da vida, pega em flagrante adultério, arrastada pela praça, estava ali esperando a execução. Seus executores não estavam dando nenhum sinal de que teriam qualquer tipo de clemência e misericórdia, mas do nada há um silêncio, uma voz e uma pergunta. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. E ela ouve uma frase que tem a ver com uma promessa e uma expectativa. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Se você for esquecer tudo, não esqueça disso. Eu não te condeno é anterior a vai e não peques mais. Só aqueles que têm certeza de não estarem condenados têm energia para se esforçar e viver uma vida sem pecado. Aqueles que vivem e tentam viver uma vida sem pecado para serem aceitos, fracassam em tudo. Nós somos aceitos, somos salvos, por isso queremos agradar com uma vida santa, na certeza do que já temos. É a sua aceitação que faz com que você caminhe com Deus, não só caminhando em direção a Ele, caminhando com Ele. Uau! Amores, obrigada pelo carinho e até amanhã às 2h30. Vem aí Vida e Saúde. Tchau!